Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação de resultado do Grupo CPFL Energia. Falaremos hoje do resultado do primeiro trimestre de 2022. Sou Carlos Cirino, diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL, e hoje estarei conduzindo toda a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, nosso CEO, o Mr. Pan, nosso CFO, bem como demais executivos da companhia. Toda a apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isso, basta clicar no botão Interpretation que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra disponível no site de Relações com Investidores do Grupo CPFL. Gostaria também de informar a todos os participantes que, após a apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo, e para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro também que este evento está sendo gravado. Então, eu passo a palavra agora para o Gustavo Estrella, para darmos início à apresentação de resultados. Cirino, obrigado. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui no nosso webcast de resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu já passo aqui para o slide 3, com alguns highlights aqui desse trimestre. Então, primeiro, acho que a gente entrega aqui um resultado bastante robusto, um crescimento de 34% no nosso EBITDA, atingindo 2.643 bilhões, e o lucro líquido também com um crescimento expressivo de 20,9%, atingindo 1.162 bilhões de reais. A nossa dívida líquida, ela atinge 21,2 bilhões, um crescimento aqui em função, em especial, da aquisição da CPFL Transmissão, mas a gente mantém a alavancagem em confortáveis 2,03 vezes dívida líquida EBITDA. O CAPEX, acho que é um outro destaque importante desse trimestre, um crescimento de 74,2% em relação a 2021, atingimos 1,2 bilhão de reais de investimentos. A gente tinha uma preocupação, especialmente nesse começo do ano, em função da pandemia e dos efeitos da Omicron, nós conseguimos entregar um CAPEX robusto de 1,2 bilhão. Temos um plano agressivo de investimento esse ano. Esse ano é um ano importante, em especial para as nossas distribuidoras que vão ter processo de revisão tarifária em 2023. Então, uma entrega importante, ainda com o desafio de entregar um CAPEX bastante elevado até o final do ano. Tivemos também, um excelente resultado com a conclusão da OPA da CPFL Transmissão. A CPFL agora passa a controlar 99,26% dessa companhia. Então, é um investimento adicional ao investimento que fizemos na privatização da C3E Transmissão. A gente praticamente consolida a companhia com impactos não previstos no nosso business plan, mas impactos positivos na consolidação agora a quase 100%. E, por último, temos a divulgação do nosso relatório anual de sustentabilidade, reforçando ainda mais as nossas práticas ESG e também prestando contas com todos os compromissos públicos assumidos pela companhia nos últimos anos. Passando aqui para o próximo slide, no slide 4, a gente fala um pouco de vendas de energia. Como a gente pode ver aqui, a gente tem uma venda praticamente estável em relação a 2021, uma queda na carga de 0,02%, e uma queda de 1,1% nas vendas da área de concessão. Talvez aqui como principais destaques aqui na classe residencial, a gente pode ver aqui no canto inferior direito do nosso slide, na tabela, o impacto da AGD, com impacto de 3% na classe residencial. Já era esperado que a gente teria um impacto relevante de geração distribuída ao longo do ano de 2022. Isso, de fato, aconteceu no primeiro trimestre e, claramente, uma tendência de que aconteça também nos trimestres subsequentes.
Outro destaque é o desempenho da classe industrial, como a gente pode ver aqui, uma queda de 1,8% em relação a 2021, né? Quando a gente vê, assim, de forma geral, talvez a classe com crescimento ainda positivo é o nosso segmento de alimentos, que ele vem com crescimento ainda acima de 5%. Alimentos é um segmento importante para o nosso mercado, com 20% de market share, mas quando a gente vai para os outros segmentos, borracha, veículos, metalurgia, têxtil, todos eles com queda de consumo de 5% a 7%. Então, de fato, acho que aqui é um ponto de atenção, o desempenho da indústria, não só para o trimestre, mas para todo o ano de 2022. Né? O que a gente viu o ano passado, uma boa recuperação do consumo de energia nessa classe, esse ano o mercado vem de estável para negativo, e aqui muito ligado à expectativa de crescimento econômico, o PIB crescendo aí, a expectativa para esse ano um pouco abaixo de 1%. Um destaque positivo vem da classe comercial, com crescimento de 4,5%. A classe comercial aqui diretamente ligado à melhora da pandemia em 2022. Então, a gente tem, na comparação com 2021, um crescimento vindo de uma base, é verdade, uma base baixa de 2021, mas um crescimento importante. Aqui também mostra uma tendência da classe comercial de crescimentos mais elevados até o final do ano. Bom, passando aqui para o slide 5, aqui também é um outro ponto de preocupação e já vencendo já ao longo dos últimos trimestres, é o tema da inadimplência. Né? Como a gente pode ver aqui, a gente tem um crescimento da inadimplência, não só em relação ao trimestre anterior, mas também em relação a 2021, crescimento de quase 67%. Né? Aqui muito ligado, talvez, a dois principais fatores. O primeiro é o cenário macroeconômico. Então, a gente tem impactos relevantes na massa de renda, né, dos nossos clientes, e aqui o impacto da massa de renda ele é muito maior nos clientes de mais baixa renda, né, do que nos clientes de média e alta renda. Então, isso afeta de maneira importante a nossa inadimplência, endividamento das famílias, taxa de desemprego, né? Todos os indicadores, né, que refletem o desempenho macroeconômico afetam aqui a nossa inadimplência. Né? E combinado a isso, né, a gente ainda tinha nesse trimestre a bandeira vermelha de escassez hídrica, né, com um impacto importante nas tarifas, né, e na conta dos nossos clientes. Então, isso tudo combinado traz ainda um cenário, assim, eu diria, bastante desafiador em relação à inadimplência. O que a gente tem feito aqui, de todas as ações que a companhia pode fazer, talvez a mais relevante seja as ações de cobrança. Como a gente pode ver, a gente vem mantendo patamares bastante elevados, né, de cortes, são em média 200 mil cortes por mês, né, como forma de tentar controlar a inadimplência, mas o cenário realmente é muito desafiador, e a gente já sabe, olhando a experiência passada, que a inadimplência, a gente precisa ter recuperação econômica para que a gente possa controlar melhor essa inadimplência. Então, aqui também parece ser uma tendência que vai durar até o final do ano, né, com uma expectativa de PIB a 0,7, né, com crescimento baixo da economia. A gente vai continuar tendo um cenário macroeconômico desafiador, um reflexo possivelmente na nossa inadimplência até o final desse ano. Passando aqui para o próximo slide, o slide 6, acho que aqui é uma boa notícia, né, em relação às perdas. O que a gente pode ver aqui é uma estabilidade com uma tendência de queda. Então, a gente fechou um nível de perdas nesse trimestre de 8,79, o ano passado em 9,11. Então, um cenário, diria, mais positivo. Perdas não é um grande desafio, né, eu diria, nas nossas áreas de concessão, comparado, né, com outras regiões do Brasil, né? Sempre é um desafio, mas menos do que em outras regiões, mas uma tendência positiva aqui de queda, comparando 2022 com 2021. Passando aqui para o slide 7, em relação à geração, acho que o primeiro impacto é a queda do PLD, e aqui claramente reflexo da melhor hidrologia que temos em 2022, na comparação com 2021, reflexo positivo também no GSF, com uma melhora de 9%. Nas vazões das nossas hidráulicas, a gente vê, no caso das UHEs,
né, uma queda de 46% na vazão, e aqui basicamente são UHEs localizados na região sul, né, onde tivemos aqui nesse primeiro trimestre uma hidrologia muito negativa. E no caso das PCHs, o cenário é exatamente o inverso, dado que as PCHs estão na região sudeste, onde a gente teve uma hidrologia muito melhor do que a hidrologia de 2021. Nas nossas eólicas, a gente tem uma queda de 19% na geração, e aqui, basicamente, fruto da performance de ventos, né? Ventos em volumes menores do que 2021. A disponibilidade, como a gente pode ver aqui, é praticamente estável em bons 95,6%, um resultado ainda muito positivo na disponibilidade das nossas eólicas. Passando aqui para o slide 8, eu passo então a palavra para o Pan, para que fale aqui dos nossos resultados. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Passando ao slide 8, nesse trimestre, atingimos a maior EBITDA desde o nosso re-IPO em 2019, 2,6 bilhões, alta de 34,4%. O segmento de distribuição contribuiu uma EBITDA de 1,8 bilhão, alta de 45,7%. O maior ganho, mais uma vez, veio de mercado de tarefa, 553 milhões, principalmente por conta do EGPM. Ativo financeiro do concessão teve alta de 53 milhões. Outro efeito importante demonstrado deste trimestre é o valor de outras receitas, que teve ganho de 26 milhões, sendo mais uma vez, basicamente, aluguel de postes que têm contratos autorizados por EGPM. Com efeito negativo, tivemos o PMSO, com alta de 43 milhões. Aqui, o maior impacto são as despesas ligadas à inflação, aumento de 7%, abaixo de IPCA, que foi de 11,3%. A PDD foi maior em 36 milhões, conforme já demonstrado pelo Gustavo no slide 5. Demais efeitos somam 23 milhões. Na geração, uma ótima EBITDA de 773 milhões, aumento de 5,6%, sem a consolidação dos 5 menores projetos de transmissão. O principal efeito positivo foi a atualização dos preços dos contratos, 147 milhões. O menor GSF, combinado ao menor PLD no período, contribuiu com 12 milhões. Por outro lado, tivemos impacto negativo de 78 milhões referentes à menor geração eólica no trimestre, conforme explicado pelo Gustavo no slide anterior. É um maior OPEX em cargos setoriais, afetando negativamente 23 milhões. Outros efeitos somaram perda de 33 milhões. Próximo slide. O segmento de transmissão foi destaque do trimestre, com uma EBITDA de 138 Desculpa, tem um problema de conexão. Com EBITDA de transmissão, uma EBITDA de 138 milhões, confirmado e explicado acompanhado pela aquisição de C3E. Mais uma vez, o principal efeito foi a consolidação dos números de CPFL transmissão,
com 121 milhões. Os outros projetos de transmissão tiveram impacto positivo de 6 milhões. O segmento de trading serviços, outros, foi impactado principalmente pela margem dos comercializadores, com variação negativa 70 milhões, principalmente, parcialmente compensado pelo serviço, 12 milhões. Próximo slide. A seguinte, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 1,2 bilhão no período, alta quase 21% em relação ao ano passado. No resultado financeiro, tivemos uma pior de 311 milhões, devido principalmente a despesas com dívida líquida, com aumento de 374 milhões, explicado pelo aumento de CDI, que foi de 0,48% no trimestre ano passado, agora 2,39%. Redução em multas moratórias, 26 milhões, após a adoção de IPCA, não mais de IGPM. Principalmente, parcialmente compensado por autorização monetária do ativo regulatório, 117 milhões, devido a ativo financeiro maior. Ganho de MTM, 13 milhões. Outros efeitos somaram 41 milhões negativos. A depreciação aumentou 47 milhões. E os impostos, 119 milhões. O maior valor de imposto está relacionado no melhor resultado. Passado o próximo slide, temos a alavancagem no critério dos covenants financeiros. A dívida líquida totalizou 21,2 bilhões. O EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 10,4 bilhões. A alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi de 2,03 vezes. Com relação ao dividendo, aprovamos em Assembleia no dia 29 de abril o pagamento de 3,7 bilhões. O valor será dividido em 3 parcelas. A primeira em 11 de maio, no valor de 1,1 bilhão, 0,95 reais por ação. A segunda parcela até 30 de junho, no valor de 0,8 bilhão, 0,67 reais por ação. A última parcela até 30 de dezembro, no valor de 1,9 bilhão, 1,62 por ação. No slide seguinte, temos a perfil de dívida bruta. Nossa maior exposição é CDI, 69%, IPCA, 27%, prefixado 2%, GDLP 2%. A gráfico à direita, temos a custa de dívida que aumentou devido principalmente à variação do CDI no período, que passou 2,76% no final do ano passado, agora 11,15% no trimestre este ano. Finalizando o caixa do final do trimestre era de 4,1 bilhões, com uma índice de cobertura 0,89 vezes as amortizações do curto prazo. O prazo médio de amortização é de 3 anos. No slide 13, o CAPEX do trimestre foi de 1,2 bilhão, aumento de 74,2%
em relação no ano passado. Na visão por segmento, tivemos distribuição, total investido de 975 milhões, destinado à ampliação, modernização e à manutenção de rede e equipamentos. No segmento de geração, foram investidos 62 milhões na construção de turbina e na manutenção dos projetos em operação. Investimos 170 milhões na construção dos nossos projetos de transmissão e em reforços e melhorias na CPFL transmissão. Por fim, para o segmento de trading serviços, foram destinados 5 milhões. Muito obrigado. Agora devolvo a palavra para Gustavo Estrela. Obrigado. Ok, obrigado, Pan. Bom, senhores, finalizando aqui, então, a nossa apresentação, a gente encerra aqui com o tema de diversidade e inclusão. Acho que a CPFL hoje tem uma agenda assim, muito consolidada nos temas ligados à ESG, então, ações aqui sociais, através do Instituto CPFL, enfim, várias ações aqui que a gente vem conduzindo, acho que de maneira muito positiva, não só internamente aqui entre os nossos colaboradores, mas também para fora com todos os nossos stakeholders. Acho que especificamente em relação à diversidade e inclusão, a gente tem uma jornada talvez um pouco mais longa, mas que certamente essa jornada já começou. Estamos hoje aqui todos engajados nesse tema de diversidade e inclusão. A gente hoje tem um plano assim também muito robusto, né, com metas, diria assim, bastante ambiciosas, olhando aí nos próximos anos. A gente vem aqui com 3 pilares de compromisso e governança, cultura inclusiva e representatividade, uma série de ações para esse ano, são mais de 100 ações planejadas. A gente hoje tem uma área 100% dedicada ao tema de diversidade e inclusão, né? Então, com mais de 100 ações planejadas ao longo de 2022. Eu trouxe aqui um exemplo assim que a gente já se orgulha bastante, né, de uma iniciativa da nossa Escola de Eletricistas para Mulheres, né? Como vocês podem ver aqui, em 2020, a gente tinha 5 eletricistas mulheres na companhia, né? Hoje são 29, a expectativa é de que ao longo desse ano de 22 a gente forme mais 100 eletricistas mulheres. Então, a ideia, de fato, é que a gente continue crescendo e trazendo cada vez mais a presença feminina entre os nossos eletricistas. Acho que uma outra boa notícia também ligada a esse tema, ontem na nossa reunião de Conselho de Administração, nós aprovamos a indicação da Miss Yanli Liu. Então, é uma mulher também participando do nosso Conselho de Administração. Também acho que traz de maneira mais forte e presente o tema diversidade e inclusão para a nossa agenda e para a nossa governança. Então, são ações importantes, né? Acho que estamos avançando, evoluindo nesse tema, de novo, ainda assim, com muita clareza, ainda de um grande desafio de avançar com esse tema e de uma jornada que não é de curto prazo, é de longo prazo, mas que a gente já começou a caminhar ela. Ok? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos, a gente encerra aqui a nossa apresentação e a gente abre agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan, pela apresentação. Abriremos agora, então, pessoal, nossa sessão de perguntas e respostas, né? Lembrando que todas as perguntas serão realizadas ao vivo. Só reforçando aqui que para solicitá-las, vocês deverão utilizar o botão Raise Hands, levantar a mão, localizado aí na barra de ferramentas na parte inferior da plataforma. Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira pergunta, vem do Rafael Nagano. Rafael, bom dia. Rafael do Credit Suisse, pode seguir aí com a sua pergunta. Bom dia, pessoal, tudo bem? A minha pergunta, eu tenho 2 perguntas, na verdade, uma em relação aos ativos de transmissão, né? Eu queria saber, na visão de vocês, se vocês têm algum interesse em algum bloco em específico ali do leilão que deve acontecer em junho, e como que esses retornos que vocês estão vendo nesses leilões estão se comparando
com alguns ativos aí que estão em mercado, né? No caso, M&A. E minha segunda pergunta é sobre dividendos, se há alguma conversa, alguma expectativa de vocês aumentarem a frequência de pagamento de dividendos ou por enquanto deve continuar com pagamento anual mesmo? Obrigado. Bom, vamos lá então, Rafael. Primeiro, obrigado pela sua pergunta. Começando pelos ativos de transmissão. Acho que primeiro, sim, nós temos interesse, estamos avaliando alguns lotes desse leilão agora de junho, na mesma estratégia, né, de ter lotes que casem com a nossa estratégia, aquela estratégia de nicho, enfim, pelas características dos ativos de transmissão. Eu acho que a preocupação aqui para esse leilão é muito parecida com os leilões anteriores, né? O que a gente tem visto é um cenário de muita competição, né? E, obviamente, a competição pressionando preços. Na nossa visão, claramente, a gente tem uma mudança grande no cenário de construção desses ativos. Se pegar aqui últimos 12 ou 18 meses, a gente tem hoje um cenário, né, de preço de commodities mais elevados, escassez de equipamentos, pressão também em relação à mão de obra e tudo mais. Então, o custo de construção desses projetos, na nossa visão, ele tem um patamar diferente, né? Não só custo, mas também complexidade de execução pelo momento que a gente vive hoje. O que a gente viu no último leilão de dezembro, esses dois desafios não foram contemplados nos deságios oferecidos, quer dizer, então, praticamente, o nível de competição foi o mesmo dos leilões anteriores, né, o que torna para a gente um ambiente muito complexo de competição. Então, a gente vai olhar, a gente vai participar, mas assim, mantendo assim, muito... como sempre mantivemos a nossa disciplina financeira, né, as nossas métricas de retorno, né, totalmente inalteradas. Quer dizer, se a gente eventualmente, né, não conseguir ser competitivo, né, e perder, a gente entende que é parte do jogo, mas a gente não vai flexibilizar, considerando a complexidade de execução desses projetos hoje, né, no contexto atual, que possivelmente vai ser o cenário aí também para os próximos meses. Tá? Então, temos aqui um desafio, e aqui a grande dúvida é a nossa capacidade de competição no momento atual. Em relação a dividendos, aqui, acho que o primeiro ponto aqui é lembrar, quer dizer, a nossa estratégia de balanceamento entre dividendo e crescimento, eu acho que ela continua, né? Então, a gente avalia oportunidade de crescimento e balanceia isso com o pagamento de dividendos. Então, acho que passado aqui, né, essa avaliação, pagamento efetivo do dividendo, ele casa muito com a nossa disponibilidade de fluxo de caixa. Né? A gente hoje tem um fluxo de caixa relativamente volátil, né, pela variação de CVA que a gente tem hoje, né, especialmente nas nossas distribuidoras. Então, a gente precisa casar muito bem a disponibilidade de caixa com a data do pagamento de dividendos. Então, eu diria que faremos isso. Né, é difícil a gente prever, né, as datas exatas, né, dos pagamentos, dado que ela depende dessa disponibilidade de caixa. Mas a expectativa é manter, de maneira geral, a nossa estratégia de balanceamento entre dividendo e crescimento. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Vamos, então, aqui para a segunda pergunta. Vamos lá. A segunda pergunta, então, vem aqui do João, do Santander. Bom dia, João. Obrigado pela participação. Pode seguir com a sua pergunta. Cirino, bom dia, Estrela. Parabéns pelo resultado. Eu queria entender, com toda essa questão aí de tarifas, Enel Ceará, se a própria Anel tem falado mais naquela questão de PIS/COFINS para amortizar reajuste, como é que vocês estão vendo aí o regulador?
Bom, vamos lá, João. Eu acho que em relação à tarifa, especificamente em relação a esse tema do PIS e COFINS, isso é uma coisa que a CPFL já vem fazendo. Então, de novo, assim, eu acho que o interesse de todos os agentes do setor, aqui acho que regulador, governo, cliente e também as empresas, acho que é buscar essa modicidade tarifária no momento desafiador. Eu mostrei aqui na nossa apresentação o nível da nossa inadimplência. Então, acho que todos precisam buscar o máximo possível a modicidade tarifária. Então, é isso que a gente fez, né, nos nossos reajustes tarifários, vamos continuar fazendo isso. Né, nós já voluntariamos o impacto do PIS e COFINS, né, da ação para as empresas que já transitou em julgado, que a gente já está fazendo essa compensação, né, que faça todo sentido que a gente já incorpore isso nos reajustes tarifários. Então, eu acho que isso, eu diria que é uma tendência natural. Eu acho que é uma expectativa não só do governo, mas da própria regulação, que eu acho que naturalmente isso vai acontecer. Né? Sobre essa discussão inteira de tarifa, assim, acho que a nossa expectativa, ela sempre passa primeiro por diálogo, né? E aqui diálogo do governo, através da Câmara, através da própria agência, do Ministério, né? Nosso aqui das empresas, tem o diálogo, mas que tenha como o pilar fundamental a regulação. Né? Eu acho que a gente tem uma regulação que hoje já é uma regulação madura, já são aí 20 anos de regulação, né? Desde 2004, com a Lei Geral do Setor. Né? Então, a gente tem uma regulação hoje já madura, compreendida pelo mercado, né? Que trouxe muito investimento, toda a expansão, né, que o setor passa hoje, passa muito pelo investimento privado. Então, a nossa expectativa é, sim, de preservação dessa regulação como pilar central. Né? Buscar alternativas, né, para um cenário que é muito mais conjuntural do que estrutural, que é o que a gente vive hoje, eu acho que é dever de todos nós. Então, eu acho que aqui talvez o grande exemplo, né, o bom exemplo, né, dessas soluções é o empréstimo setorial, né, que ele trata, assim, uma questão conjuntural, diferindo o reajuste para o consumidor, né, em mais de um ano. Eu acho que é um exemplo de uma boa solução, né, que preserva todos os contratos, preserva também a capacidade de pagamento dos nossos clientes. E eu acho que são soluções como essa que a gente precisa trabalhar, e trabalhar, de novo, com todos os agentes, buscando diálogo, buscando de fato, essa convergência aí de soluções. Tá joia, João, obrigado. Vamos então passar aqui para a terceira pergunta. A terceira pergunta vem da Luísa Andiota, do Itaú BBA. Bom dia, Luísa, obrigado pela sua participação. Pode seguir com a pergunta. Luísa, acho que você está no mudo. Oi, conseguem me ouvir agora? Estamos ouvindo, bom dia. Desculpa, bom dia, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Eu tenho uma dúvida aqui em relação à inadimplência, né? A gente viu uma pressão do indicador nesse TRI, vindo aí acima dos níveis históricos, né? Entendo que também tenha tido um efeito de bandeira, um efeito macro, mas queria saber o que vocês esperam agora para os próximos TRIs, né? Tanto em relação à inadimplência, mas também PMSO, e se vocês já começaram a ver alguma normalização, né, nesse começo do segundo TRI, e se puderem comentar também a expectativa, né, para volumes aí olhando para frente. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Com relação à inadimplência, nós estamos monitorando isso, né, periodicamente, e assim, a tendência é de estabilização.
nós temos um plano muito especial para as nossas distribuidoras de retomada aqui de um volume de corte um pouco maior, seletivo, inclusive, esse corte, né? E também com a retirada da bandeira, combinado aí, isso traz um alívio na tarifa e isso também vai estar beneficiando. A gente já percebe uma tendência de pequena queda agora nesse mês, né? E a gente imagina que isso vai ser estável e com a retomada desses volumes um pouco maior de corte, nós pretendemos estabilizar, e essa é a expectativa, de uma estabilização dessa inadimplência e depois uma futura, mais a médio prazo, uma redução. Então, temos também planos de parcelamento, tudo isso para facilitar a vida do consumidor, né? Também estamos fazendo isso através das distribuidoras, também dando oportunidade para os clientes fazerem seus pagamentos e evitando o aumento dessa inadimplência. Oi, Luísa. Só finalizando aqui, acho que você perguntou um pouquinho também aí de volume e PMSO, né? Só complementando aqui, então, a questão da inadimplência que o Luiz já te respondeu. Falando um pouquinho de volume, a gente pôde ver aqui nesse primeiro TRI, né, um volume muito estável aí quando a gente compara com o primeiro TRI do ano passado. Se a gente olhar aí a expectativa para 2022, né, a gente está vendo aí um residencial um pouquinho para baixo, né, como o Gustavo colocou, esse residencial ele tem um pouco aqui do hábito das pessoas estarem voltando a trabalhar nos escritórios, então a gente deve ver um pouco disso também aqui para os próximos meses, né? Tem um pouco de efeito positivo de temperatura que a gente mostrou nesse trimestre, né? E para os próximos trimestres isso pode ter sim uma certa volatilidade. Então, trimestres esse efeito de temperatura pode ser um pouco positivo, outros trimestres pode ser um pouco negativo, e tem também a questão da GD. A gente já traz um impacto aqui de mais ou menos aí 3% nesse trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, e esse impacto ele pode sim crescer um pouco mais ainda nos próximos trimestres até o final desse ano. Tá? Esse é um pouco da expectativa aqui para o residencial. Quando a gente olha para o industrial, tá? Esse sim, a gente ainda vê alguns segmentos aí com uma certa demanda represada, né? Eu acho que essa demanda ela pode acontecer de sair esse represamento ao longo desse ano, acho que depende muito aqui de um rearranjo aí de supply chain no mundo inteiro. A gente vê segmentos, por exemplo, como veículos, né, que tem muita falta de componente, então, de fato, aqui você tem uma indústria ainda um pouco fraca nesse primeiro TRI, que pode continuar no ano enquanto você não receber essa matéria-prima, esses componentes, para que esses segmentos aqui, de fato, venham a ficar um pouco mais fortes. Isso acontecendo, né, a gente tem sim uma expectativa ainda de crescimento dessa indústria mais para segundo semestre, final do ano. Óbvio que vai depender muito desse cenário macroeconômico também, né? Mas a gente vê uma indústria aí levemente baixa. Alguns segmentos ainda fortes, como alimentos e maquinários, né? Vamos lembrar que o agro ainda está bastante forte, então a gente vê uma indústria positiva aqui e crescendo nessa parte de maquinários para o agro. E alimentos, acho que passou durante toda a pandemia aqui positivo, esse também continua, e é o nosso maior market share aqui quando a gente olha o estado aqui de São Paulo e também do Rio Grande do Sul. Tá? Falando um pouquinho de PMSO, Luiz, a gente, óbvio que né, a gente está tendo aqui um aumento de inflação, um aumento de taxa de juros, então quando a gente compara o PMSO com o ano passado, né, certamente a gente vai ver um PMSO um pouquinho mais alto, mas óbvio que agora a gente tem que olhar muito para a inflação do ano. Então, a gente tem sim um target, a gente está seguindo abaixo desse target, que é, de fato, ter um PMSO abaixo da inflação. A gente tem conseguido isso, né? Fechamos o ano passado e agora esse primeiro TRI abaixo do que foi a inflação do período. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui quando a gente olha até o final de 2022. Tá? Óbvio que ele vai ser um pouco maior do que o ano passado, até por conta da inflação e taxa de juros, mas a nossa ideia é, como eu disse, a gente continuar aí abaixo da inflação do período.
Então, assim, nada muito relevante que seja algo não recorrente ou extraordinário aí que possa afetar isso, pelo que a gente está vendo aqui até o momento. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Eu tenho uma pergunta aqui do Pedro, do BTG. Bom dia, Pedro. Pode seguir aí com a sua pergunta. Acho que o Pedro acabou saindo aqui. Então, vou passar para o Junqueira. Bom dia, Junqueira, do Citibank. Pode seguir com a sua pergunta aí. Obrigado pela participação. Fala, meu amigo, tudo bem? Tá me escutando? Estamos escutando. Vai lá. Ótimo. Fala, Antônio. Não, minha pergunta é simples. Na verdade, eu queria saber qual o diagnóstico da empresa em relação ao ativo de Goiás, da Enel. Se vocês puderem compartilhar com a gente, qual o grande desafio ali, se há uma solução institucional para quem virar controlador daquele ativo. Enfim, queria saber se vocês têm uma opinião. Entendo que no passado vocês não fizeram proposta lá no leilão, mas vocês fizeram proposta em Brasília. Claro, Brasília é mais fácil, a renda é mais alta, a rede é mais concentrada, enfim, outro tipo de operação, mas não sei se vocês têm algum diagnóstico que vocês possam compartilhar com a gente. E aí, Juqueira, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Então, vamos lá. Eu acho que é um ativo, sim, com alguns desafios. Como você colocou aqui, a gente, na época da privatização, a gente não conseguiu formatar uma proposta para colocar no processo. Eu digo assim, acho que passados aqui aí quase 5 anos, eu acho que os desafios são mais ou menos parecidos, obviamente, talvez numa condição um pouco diferente. Eu acho que o que a Enel fez é o que tinha que ter sido feito mesmo, é muito investimento, né? Quando a gente olha o CAPEX realizado, é de fato muito grande, mas o fato é que talvez tenham 2 grandes desafios ali, né? O primeiro deles, ou 3 talvez, né? O primeiro deles é a discussão da FUNAC, aquele fundo para as ações judiciais. Tinha um compromisso, né, de que o fundo cobrisse as ações judiciais, isso ainda não aconteceu, né? Então isso aqui é um risco que já existia lá atrás, e nesse caso eu acho que o risco hoje é até aumentado em relação ao que tinha na privatização. O risco dos indicadores, né, apesar de todo o investimento, a companhia ainda não entrega alguns indicadores operacionais, e esses indicadores hoje eles são base para, no limite, se chegar até numa eventual situação de caducidade de concessão, né? Então aqui, de fato, há uma negociação que precisará ser feita, né, talvez de waiver, para que a companhia tenha mais tempo para entregar os indicadores regulatórios, né? E a própria relação institucional, como você falou, acho que a gente tem aqui as nossas concessões e a gente entende a importância de ter um alinhamento, proximidade, uma parceria com o governo dos estados. É fundamental que isso seja construído também, né? Então, são talvez os grandes desafios, né, de um ativo, assim, que acho que tem um potencial de crescimento interessante. Pega ali toda aquela zona rural, a zona do setor agro e tudo mais, mas com alguns desafios, eu diria que são basicamente os mesmos desafios da privatização lá em 2017, 2018. Maravilha, maravilha. Obrigado, Estrela. Obrigado, Junqueira. Grande abraço aí. Bom, pessoal, acho que encerramos aqui as perguntas, né? A gente não tem mais nenhuma pergunta, então encerro nesse momento aqui a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha ficado alguma dúvida ou precise de algum esclarecimento, a equipe de relação com o investidor do Grupo CPFL se coloca à disposição aqui para falarmos aí posteriormente. Então, eu volto a palavra aqui para o Gustavo Estrela para fazer as considerações finais, né, e encerramento. Muito obrigado. Ok, bom, mais uma vez, pessoal, agradeço aí a participação de todos vocês no nosso webcast de resultados do primeiro trimestre. Acho que aqui só destacar, talvez 3 pontos aqui. O primeiro, acho que mais um trimestre de resultados bastante robustos, né, do nosso grupo, apesar do cenário ainda bastante desafiador. A gente comentou aqui, inadimplência, recuperação econômica, consumo, etc., mas acho que fechamos aqui mais uma vez com bons resultados.
Acho que o primeiro trimestre também que a gente tem o impacto do resultado da CPFL Transmissão, já com consolidação, né, nos 3 meses desse trimestre. Acho que aqui é só o começo, né? Acho que tem uma série de melhorias no processo de integração que a gente vem fazendo com essa companhia, né, com uma expectativa, eu diria assim, muito positiva, né, de fato, contribuir com resultados relevantes para o nosso grupo ao longo dos próximos trimestres. E agora, turbinado com o efeito da OPA, né, e a companhia agora praticamente 100% controlada pela CPFL Energia. E, por último, acho que a gente segue aqui muito confiante na agenda de modernização do setor, é uma agenda fundamental, né, com toda mudança e transformação do setor elétrico vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente segue confiante nessa agenda de modernização, né, e também fundamental a maturidade e a estabilidade da regulação, essa, como eu falei, que construímos aqui ao longo dos últimos 20 anos, que ela é fundamental, pilar central para que a gente continue avançando no setor com novos investimentos, trazendo novas tecnologias e um serviço de cada vez mais qualidade. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, desejo uma boa tarde.